Você já sentiu uma presença misteriosa ao seu redor? Um arrepio repentino ou viu algo que não conseguiu explicar? E se eu te dissesse que esses podem ser sinais de que anjos estão em sua casa? Neste vídeo, vamos explorar os sinais mais incríveis e sutis que indicam a presença desses seres celestiais. Fique atento, porque você pode estar sendo protegido e guiado por anjos sem nem perceber. Curioso para descobrir quais são esses sinais? Então, continue assistindo, porque o que você vai aprender hoje pode transformar a forma como você percebe o mundo ao seu redor. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Sinal 1. A presença de luzes. Na Bíblia, a presença divina e dos anjos é frequentemente acompanhada por manifestações de luzes brilhantes e resplandecentes. Este símbolo de luz como manifestação do divino é recorrente em diversas passagens das Escrituras, refletindo uma tradição profunda e significativa. Desde o Antigo Testamento, a luz é empregada para representar a pureza, a verdade e a própria presença de Deus. A luz não é apenas um fenômeno visual, mas um sinal que indica a chegada do sagrado e o contato com o transcendente. Um dos exemplos mais marcantes dessa manifestação luminosa ocorre no encontro de Moisés com Deus no Monte Sinai. Moisés, que havia subido ao monte para receber as tábuas da lei, experimentou uma revelação direta da glória de Deus. Quando desceu da montanha, a Bíblia descreve que seu rosto estava irradiando uma luz tão intensa que causou espanto entre os israelitas. Eles temiam se aproximar de Moisés devido ao brilho sobrenatural que emanava de seu rosto. Êxodo 34, 29 e 30. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, ele não sabia que o seu rosto resplandecia porque ele tinha falado com Deus. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés, o seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de se aproximar dele. Neste episódio, a luz não era meramente física, mas uma manifestação da presença direta e gloriosa de Deus. A intensidade e o brilho que emanavam do rosto de Moisés eram sinais visíveis da interação direta com o divino. A luz atuava como uma barreira entre o sagrado e o profano, uma forma de proteger o povo de uma experiência direta com a plenitude da glória de Deus. Esse padrão de luz como sinal da presença divina é um tema que se repete em várias ocasiões ao longo das Escrituras. Em muitos casos, a presença de luz é acompanhada por experiências místicas e reveladoras, mostrando que a luz é um veículo através do qual o sagrado se comunica com o mundo humano. Essa conexão é evidente em episódios como a visão de Ezequiel, onde a glória do Senhor é descrita com grande esplendor e brilho. Ezequiel 1:4. Eu olhei, e vi um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um fogo que se espalhava, e um brilho em torno dela, e no meio do fogo havia algo que parecia um metal polido. Outro exemplo notável é a história do nascimento de Jesus, onde a presença de luz serve como um sinal claro do evento divino iminente. Os pastores, que estavam em campo durante a noite, foram surpreendidos por uma manifestação celestial. Um anjo apareceu a eles, e a glória do Senhor envolveu a área em que estavam, irradiando luz e criando um ambiente de esplendor. Lucas 2:9. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de luz, e ficaram com muito medo. Neste caso, a luz que cercou os pastores não só destacou a presença do anjo, mas também simbolizou a importância do anúncio que estava sendo feito. A luz serviu como um sinal de grande significado, marcando a chegada do Salvador e a realização de uma promessa divina. O medo dos pastores diante da luz reflete o impacto profundo e a reverência que a manifestação da glória divina provoca. Além desses episódios, há outros momentos bíblicos onde a luz desempenha um papel crucial. Por exemplo, na visão de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, a luz do céu brilhou ao redor dele, provocando sua conversão. Essa luz foi um meio pelo qual Cristo se revelou a Saulo, transformando sua vida e direcionando-o para uma nova missão. Atos 9:3-4. Indo pelo caminho, aconteceu que, ao chegar perto de Damasco, subitamente o rodeou uma luz do céu, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esses exemplos bíblicos mostram que a presença de luzes incomuns, como brilhos intensos ou flashes de luz, é frequentemente um indicativo da presença divina ou angelical. A luz é um símbolo poderoso de que algo extraordinário está acontecendo e de que o divino está se revelando de uma maneira especial. Em suma,
A luz nas Escrituras não é apenas um fenômeno físico, mas um sinal profundo e significativo da presença e da ação de Deus no mundo. Sinal 2. Mudança de temperatura. Além da luz, outro sinal significativo de manifestação angelical mencionado na Bíblia é a mudança súbita de temperatura. Embora as Escrituras não descrevam diretamente a alteração de temperatura no sentido moderno e científico, há vários relatos que sugerem uma presença divina capaz de influenciar fisicamente o ambiente. Essas mudanças podem ser interpretadas como manifestações tangíveis da presença celestial, onde a sensação de calor ou frio pode servir como um indicativo da atividade divina. Um exemplo notável é o caso de Daniel na Cova dos Leões. Daniel foi lançado na Cova dos Leões como punição por sua fidelidade a Deus. Conforme relatado, um anjo de Deus foi enviado para protegê-lo. O anjo fechou a boca dos leões, impedindo que eles causassem dano a Daniel. Embora o texto não mencione explicitamente uma mudança de temperatura, a proteção divina fornecida por meio do anjo poderia implicar uma alteração no ambiente ao redor de Daniel, possivelmente incluindo a temperatura. A presença protetora do anjo pode ter criado uma atmosfera que garantiu a segurança de Daniel. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A sensação de estar em um ambiente seguro e protegido, apesar da iminente ameaça dos leões, pode ser interpretada como um indicativo de que a presença angelical causou uma mudança no ambiente físico. A proteção e a sensação de calor ou qualquer outra alteração na temperatura poderiam ser manifestações tangíveis do poder e da presença divina. Outro exemplo que sugere uma conexão entre a presença divina e a temperatura ocorre no livro de Gênesis, quando Abraão recebe a visita de 3 homens que eram, na verdade, anjos enviados por Deus. A visita acontece no calor do dia, e Abraão, reconhecendo a importância desses visitantes, demonstra grande hospitalidade. Gênesis 18:1-2. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. A menção ao calor do dia pode sugerir uma ligação simbólica entre a presença dos anjos e a sensação de calor físico. O calor intenso do dia poderia ser interpretado como um reflexo da energia e do impacto espiritual da visita dos mensageiros celestiais. Abraão não apenas reconheceu a importância da visita, mas também correu para encontrar os visitantes, indicando que a experiência teve um profundo impacto sobre ele, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Além desses relatos, há outros momentos na Bíblia onde mudanças de temperatura são associadas a manifestações divinas. Por exemplo, no episódio da entrega dos 10 mandamentos, o Monte Sinai onde Moisés encontrou Deus estava envolto em fumaça e tremia devido ao poder de Deus manifestado. Êxodo 19:18. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça dele subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Embora a descrição não mencione uma mudança direta na temperatura, a imagem de fogo e fumaça pode ser interpretada como um símbolo da intensa presença divina, possivelmente implicando uma alteração significativa nas condições ambientais. A sensação de calor intenso e a mudança no ambiente físico podem ser vistos como reflexos da manifestação do poder de Deus. Portanto, a sensação de uma mudança súbita de temperatura, especialmente calor, pode ser interpretada como um sinal da presença angelical ou divina. Essas manifestações físicas servem como indicadores tangíveis da interação do divino com o mundo físico, mostrando como o sagrado pode influenciar e transformar a realidade sensorial dos seres humanos. Sinal 3. Sensação de proteção. A sensação de proteção inexplicável, que muitas vezes acompanha as manifestações angelicais, é um tema recorrente na Bíblia. A proteção divina é frequentemente associada à presença dos anjos, que são enviados para guardar e proteger os fiéis. Um exemplo clássico é encontrado no Salmo 91, que fala da proteção oferecida por Deus através dos seus anjos. Salmo 91, 11-12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Este versículo descreve claramente como os anjos são encarregados de proteger os filhos de Deus.
A sensação de proteção que uma pessoa pode sentir em momentos de perigo ou incerteza é muitas vezes interpretada como a presença desses anjos guardiões. Outro exemplo significativo é o caso de Pedro, que foi milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Atos 12, 7 e 8. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Neste relato, Pedro experimentou uma sensação de proteção extraordinária. Ele estava acorrentado e cercado por guardas, mas a presença do anjo não só trouxe luz, como também garantiu sua libertação. A sensação de segurança e proteção que Pedro sentiu naquele momento foi claramente o resultado da presença angelical. A sensação de proteção mencionada na Bíblia é uma evidência do papel protetor dos anjos. Eles são enviados por Deus para cuidar dos seus filhos, e essa sensação de segurança é muitas vezes o sinal de que os anjos estão por perto. Sinal 4. Aparições de plumas. A ideia de encontrar penas em lugares inesperados como um sinal da presença de anjos não é mencionada explicitamente na Bíblia, mas a simbologia das penas e das asas de anjos é profundamente enraizada na tradição cristã e nas Escrituras. As asas são frequentemente associadas aos anjos, simbolizando sua capacidade de viajar entre o céu e a terra e de proteger os fiéis. O profeta Isaías descreve uma visão celestial em que os serafins, uma ordem elevada de anjos, aparecem com asas. Isaías 6:2. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Essas asas simbolizam a pureza e a presença divina. Embora o texto não mencione penas caindo das asas dos anjos, o simbolismo das asas pode ser associado à ideia moderna de que encontrar penas indica a presença de anjos. No Novo Testamento, quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele é descrito como vindo do céu, o que implicitamente traz a imagem de um ser alado. Lucas 1, 26-28. E, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A presença de um anjo trazendo uma mensagem tão importante reforça a ideia de que sinais sutis, como o aparecimento de penas, podem ser uma maneira de Deus indicar a presença dos seus mensageiros. Embora não haja menção direta de penas na Bíblia como sinais da presença de anjos, o simbolismo das asas dos anjos e sua associação com proteção e orientação divina tornam a ideia plausível dentro do contexto da fé cristã. Encontrar penas pode ser visto como um lembrete visual da presença desses seres celestiais ao nosso redor. Sinal 5. Sons suaves ou musicais. A presença de anjos é frequentemente acompanhada por sons suaves ou musicais, refletindo a natureza celestial e a paz que esses seres divinos trazem consigo. A Bíblia contém vários exemplos onde a música e os sons celestiais estão intrinsecamente ligados à presença angelical e à manifestação divina, servindo como um sinal de que o sagrado está interagindo com o mundo terreno. Um dos exemplos mais marcantes é o louvor dos anjos na noite do nascimento de Jesus. Conforme relatado no Evangelho de Lucas, após o anúncio do nascimento de Cristo a alguns pastores, a cena celestial se encheu de uma multidão de anjos que glorificavam a Deus. Este evento não apenas destacou a importância do nascimento de Jesus, mas também foi marcado por uma manifestação sonora de louvor. Lucas 2, 13 e 14. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A visão dos anjos cantando e louvando a Deus é uma das imagens mais impressionantes associadas ao nascimento de Cristo. Os sons celestiais que os pastores ouviram naquela noite eram um sinal claro da presença angelical e da mensagem divina que os anjos traziam. A música e os cânticos dos anjos não só comemoravam o nascimento do Salvador, mas também simbolizavam a paz e a boa vontade que estavam sendo trazidas ao mundo através de Cristo. Outro exemplo significativo de sons celestiais é encontrado no livro do Apocalipse, onde João descreve uma visão do céu repleta de música e adoração. Neste relato,
A voz dos anjos é descrita como um som poderoso e majestoso que enaltece o Cordeiro de Deus. Apocalipse 5:11-12. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. A descrição do som celestial nesse contexto é de grandeza e magnificência, refletindo a adoração e a reverência que o Cordeiro recebe no céu. Os cânticos dos anjos e a música celestial em Apocalipse não só evidenciam a glorificação de Deus, mas também sublinham a presença e o papel dos anjos no céu como mensageiros e adoradores. Além desses exemplos, a Bíblia oferece outros momentos em que a música e os sons angelicais são percebidos como sinais de presença divina. Em diversas passagens, sons suaves ou melodiosos são associados a momentos de revelação, adoração e manifestação de Deus. Esses sons podem aparecer em contextos de oração, meditação ou em momentos inesperados, oferecendo um senso de conforto e paz aos que os ouvem. Por exemplo, em momentos de grande angústia ou necessidade espiritual, pessoas têm relatado ouvir sons de música suave, cânticos ou melodias que parecem proporcionar uma sensação de serenidade e proximidade com o divino. Esses sons podem ser entendidos como sinais de que os anjos estão próximos, trazendo uma mensagem de paz e tranquilidade. Em conclusão, a presença de sons suaves ou musicais pode ser interpretada como um sinal da presença angelical. Na Bíblia, esses sons não são meramente decorativos, mas carregam significados profundos e espirituais, servindo como sinais tangíveis da interação do divino com o mundo físico. Quando ouvidos em momentos de oração, meditação ou situações inesperadas, esses sons podem ser vistos como manifestações da presença dos anjos e de uma mensagem de conforto e paz, refletindo a natureza benevolente e protetora dos mensageiros celestiais. Sinal 6. Sonhos vivos. Os sonhos são frequentemente usados por Deus na Bíblia para comunicar suas vontades e mensagens. Quando esses sonhos são vívidos e deixam uma sensação de paz e clareza, muitas vezes são vistos como um meio de comunicação angelical. Um exemplo clássico é o sonho de Jacó, conhecido como o sonho da escada. Gênesis 28:12-13. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Nesse sonho, Jacó vê uma escada que conecta a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Este sonho não só transmite a presença de anjos, mas também uma mensagem divina de promessa e bênção. A vivacidade desse sonho deixou uma marca profunda em Jacó, e ele reconheceu que o lugar onde dormiu era sagrado. Outro exemplo importante é o sonho de José, o marido de Maria, que foi avisado por um anjo em sonho sobre a ameaça à vida de Jesus. Mateus 2:13. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Os sonhos vívidos que José teve não só o guiaram, mas também protegeram a vida de Jesus. Esses sonhos foram meios pelos quais Deus, através de seus anjos, comunicou suas instruções. Esses exemplos mostram que sonhos vívidos, que deixam uma sensação de paz e trazem uma mensagem clara, podem ser um sinal de comunicação angelical. Eles são um meio poderoso pelo qual Deus se comunica com seus filhos, oferecendo orientação, proteção e revelações importantes. Sinal 7. Intuições fortes. A intuição, ou aquela sensação súbita de saber ou perceber algo sem uma explicação lógica imediata, é muitas vezes vista na Bíblia como uma forma de discernimento espiritual, uma maneira pela qual Deus ou seus anjos comunicam orientações ou advertências. Um exemplo de intuição guiada por Deus é encontrado na história de Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Neemias sentiu uma forte intuição de que seus inimigos estavam tramando algo contra ele. Neemias 6:12. E percebi que não era Deus quem o enviará. Mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neste versículo, Neemias demonstra um discernimento que vai além da observação natural.
Ele percebe que a profecia que lhe foi dada era falsa e motivada por seus inimigos. Essa forte intuição foi uma maneira pela qual Deus o protegeu. Outro exemplo pode ser visto em Atos dos Apóstolos, quando Paulo tem uma visão e é levado a discernir o caminho correto a seguir. Atos 16, 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia, e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Aqui, a intuição de Paulo, fortalecida por uma visão, o leva a entender que ele deve mudar seus planos e seguir para a Macedônia. Esta forte intuição foi, na verdade, a orientação divina que o guiou na missão. Esses exemplos bíblicos mostram que fortes intuições podem ser um meio pelo qual Deus ou seus anjos comunicam suas vontades e orientações. Quando uma pessoa sente uma intuição forte e clara, especialmente em momentos de decisão ou perigo, pode ser um sinal da presença angelical, oferecendo proteção e direção. Sinal 8. Aromas florais ou doces. Embora o conceito de sentir aromas florais ou doces como sinal da presença de anjos não seja diretamente mencionado na Bíblia, há passagens que sugerem uma conexão entre a fragrância e a presença divina. No Antigo Testamento, o incenso é frequentemente usado em adoração, simbolizando as orações dos fiéis subindo a Deus. Êxodo 37, 8. E Arão queimará incenso aromático sobre o altar. Todas as manhãs, quando preparar as lâmpadas, o queimará. O incenso, com seu aroma doce e agradável, era um símbolo da presença de Deus no tabernáculo. Embora não fosse diretamente um sinal da presença de anjos, o aroma do incenso estava intimamente ligado à adoração e à proximidade de Deus. Outro exemplo simbólico pode ser encontrado no Cântico dos Cânticos, onde o amor e a presença de Deus são descritos usando a metáfora de aromas agradáveis. Cânticos 1:3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Este versículo compara o nome de Deus a um aroma suave, indicando que a presença divina é tão agradável e reconfortante quanto um perfume doce. Embora não se refira especificamente a anjos, o uso de aromas para descrever a presença divina pode ser estendido ao entendimento moderno de que cheiros agradáveis podem indicar a presença celestial. Embora o conceito de aromas florais ou doces como sinais angelicais seja mais uma tradição do que uma doutrina bíblica, ele encontra fundamento simbólico nas Escrituras. Sentir esses aromas sem uma fonte identificável pode ser interpretado como uma maneira pela qual o espiritual se manifesta no mundo físico. Sinal 9. Interferências tecnológicas. A ideia de que interferências tecnológicas possam ser causadas pela presença de anjos é uma interpretação contemporânea, uma vez que a tecnologia como a conhecemos não existia nos tempos bíblicos. No entanto, a Bíblia descreve diversos fenômenos sobrenaturais que interferem no mundo físico de formas que podem ser vistas como paralelos às interferências tecnológicas modernas. Esses eventos são manifestações da presença divina e podem ser interpretados como interferências no ambiente natural ou situações extraordinárias que desafiam a compreensão humana. Um exemplo marcante dessa interferência divina ocorre na história da travessia do Mar Vermelho, um evento descrito no Antigo Testamento. Quando os israelitas estavam fugindo do Egito e se depararam com o Mar Vermelho, a presença de Deus provocou uma mudança dramática no ambiente físico. Êxodo 14, 21-22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Neste episódio, a intervenção divina resultou em uma alteração fundamental na natureza do mar, que se dividiu e permitiu que os israelitas atravessassem em terra seca. Embora não seja uma interferência tecnológica no sentido moderno, o fenômeno pode ser comparado a uma manipulação sobrenatural do ambiente físico, semelhante à forma como uma falha tecnológica pode alterar inesperadamente o funcionamento de um dispositivo. No Novo Testamento, outro exemplo de uma intervenção divina dramática é a ressurreição de Jesus, que é acompanhada por um evento sísmico. Mateus 28:2. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e, chegando, revolveu a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. O terremoto descrito aqui é uma manifestação física da presença angelical. O evento sísmico precedeu a remoção da pedra do sepulcro de Jesus, sinalizando uma mudança extraordinária e milagrosa no ambiente.
Este terremoto, como uma forma de manifestação divina, pode ser visto como uma alteração repentina e inesperada que, em um contexto moderno, poderia ser comparada a uma falha tecnológica inexplicável. Além desses eventos bíblicos, há muitos outros relatos de interferências divinas que mostram a capacidade de Deus ou de seus mensageiros para alterar a realidade física de maneiras surpreendentes. Embora não se trate de interferência tecnológica, o conceito de que o divino pode interagir com o mundo material de formas inesperadas é um tema comum nas Escrituras. Estes eventos demonstram a presença e a influência do sagrado sobre o mundo físico, desafiando as expectativas naturais e mostrando um poder que vai além da compreensão humana. Nos tempos modernos, essa ideia pode se refletir em como as pessoas interpretam problemas inexplicáveis com aparelhos eletrônicos. Falhas súbitas, falhas de funcionamento ou comportamentos erráticos em dispositivos tecnológicos podem ser vistos por alguns como sinais da presença angelical. Esses problemas podem ser interpretados como uma forma de os seres celestiais manifestarem sua influência no mundo material, interferindo nas máquinas da mesma forma que Deus e seus anjos interferiram nos eventos descritos na Bíblia. Portanto, embora a Bíblia não mencione diretamente interferências tecnológicas, ela oferece uma rica tapeçaria de exemplos de como o divino pode interagir com o mundo físico de maneiras que desafiam a explicação convencional. Esses eventos, embora não sejam tecnológicos, mostram como o sobrenatural pode se manifestar de formas que podem ser interpretadas como interferências no funcionamento normal das coisas, seja em contextos antigos ou modernos. Sinal 10. Sentimento de amor e paz. Por fim, o sentimento profundo de amor e paz é talvez o sinal mais poderoso da presença de anjos, refletindo a essência do que significa estar na presença divina. Na Bíblia, a proximidade de Deus e de seus anjos é frequentemente descrita como trazendo um profundo senso de paz e segurança ao coração dos fiéis. Esta paz transcendente é um indicativo claro da presença angelical e do cuidado divino, oferecendo consolo e uma sensação de estar protegido. No Evangelho de João, Jesus fala sobre a paz que ele dá aos seus seguidores, uma paz que vai além das capacidades de entendimento humano. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz oferecida por Jesus é uma paz divina, que não se baseia nas circunstâncias externas, mas na certeza da presença constante e do amor de Deus. Esta paz muitas vezes é sentida em momentos de oração e adoração, ou durante situações de grande necessidade e dificuldade. É uma sensação de serenidade que preenche o coração, mesmo quando as circunstâncias ao redor podem ser desafiadoras. A presença de Deus e de seus anjos se manifesta de maneira tangível através desse sentimento de paz, que ultrapassa o entendimento humano e oferece uma tranquilidade duradoura. Outro exemplo significativo de como o sentimento de paz é um sinal da presença divina pode ser encontrado no Salmo 23. O salmista descreve o cuidado protetor de Deus, que proporciona paz e conforto, mesmo nas situações mais temíveis. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Neste salmo, a paz é descrita como um resultado direto da presença de Deus. Mesmo em meio ao perigo iminente, a certeza da presença divina proporciona uma sensação de segurança e consolo. A paz descrita aqui é um reflexo do amor e da proteção contínuos que Deus oferece, e que também pode ser representado pela presença de seus anjos. Em Filipenses 4:7, é mencionado que a paz de Deus excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Este versículo ressalta como a paz divina não é apenas uma sensação agradável, mas uma proteção profunda para o coração e a mente dos crentes. A paz que excede o entendimento é um sinal claro da presença de Deus, que atua através de seus anjos para oferecer conforto e segurança. Nos momentos em que um sentimento profundo de amor e paz surge sem uma causa aparente, é possível interpretá-lo como a presença de anjos. Estes sentimentos podem ser vistos como sinais de que os anjos estão oferecendo conforto, proteção e a certeza de que Deus está constantemente ao lado de seus filhos. A presença angelical pode se manifestar através de uma paz que acalma o coração e uma sensação de amor que é difícil de explicar racionalmente, mas profundamente real. Em situações cotidianas,
Quando a sensação de paz e amor parece inundar a alma sem uma razão imediata, pode-se considerar que esta é uma manifestação da presença divina. Esses momentos de serenidade são frequentemente acompanhados por uma certeza de que se está sendo cuidado e amado, refletindo a presença de Deus e de seus anjos de maneira íntima e pessoal. Em suma, o sentimento de amor e paz é um sinal poderoso da presença angelical. Ele reflete a essência da proximidade divina e o conforto que Deus oferece aos seus filhos, muitas vezes através de seus mensageiros celestiais. Quando experimentamos essa paz transcendente e um profundo sentimento de amor, podemos ver isso como uma confirmação da presença e da intervenção de anjos em nossas vidas, trazendo a certeza de que estamos amparados e protegidos pelo poder e pelo amor de Deus. A Bíblia está repleta de sinais da presença divina e angelical, manifestados de várias maneiras, desde luzes brilhantes e mudanças de temperatura até sensações de proteção e sonhos vívidos. Embora alguns dos sinais modernos, como interferências tecnológicas e aromas florais, não sejam diretamente mencionados nas Escrituras, eles podem ser compreendidos como uma extensão das manifestações sobrenaturais descritas na Bíblia. Esses sinais servem para nos lembrar da constante presença de Deus e de seus anjos em nossas vidas, oferecendo proteção, orientação e paz. Ao reconhecer e interpretar esses sinais, somos convidados a aprofundar nossa fé e confiar na promessa de que nunca estamos sozinhos. Os anjos, como mensageiros de Deus, continuam a desempenhar um papel vital no cumprimento dos propósitos divinos, guiando-nos e protegendo-nos ao longo de nossa jornada terrena. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este, e compartilhe com alguém que você acha que pode estar recebendo uma visita angelical.